conversando com o pessoal de São Paulo, jornalista e tudo mais, eles falaram que assustaram, porque o nome que eles ouviam lá no São Paulo era do Lautaro Dias. Aí eu falei, ué, mas a princípio quem tá indo é o Dineno. Será que vão os dois? Mas aí já mostra, também, o Lautaro tá indo para algum lugar. E me parece ser na capital paulista. Não sei se pro Santos, vai que é, né? Não sei se pra... Não sei. Ele tá indo para algum lugar lá e é para São Paulo, porque eles falaram que muita gente lá estava falando que o destino dele seria o São Paulo. O Lautaro também deve deixar o Cruzeiro, né? O Lautaro, se o Dineno, pelo menos a gente pudesse imaginar que o Dineno não fosse ficar, o Lautaro a gente tinha quase certeza, né? Que não ficaria por conta desses. Eu me assustei porque eles só perguntaram do Lautaro e eu tava falando do Dineno. Eu falei, não, é o Dineno. Desses últimos testes em que ele não foi bem, né? O Lautaro não correspondeu àquilo que o Jardim imaginava, né? Então a gente já tinha essa impressão. Teve esse primeiro interesse do Vitória, né? O Vitória veio muito forte para tentar tirar o Lautaro. O que dá pra gente cravar é que, de fato, ele não vai ficar no Cruzeiro, né? O Lautaro é um daqueles que a gente já citava quando o Jardim disse que o Cruzeiro tinha 18, 17 aí, jogadores que pudesse contar. Se a gente fosse fazer uma lista ali dos jogadores que não vão ficar para esse ano, já nessa janela do meio do ano, a gente podia confirmar que o Lautaro não ficaria, né? Então, de fato, ele não vai ficar mesmo. Isso a gente pode cravar aqui. Agora, se o destino vai ser o São Paulo, se vai ser o Vitória, se vai ser o mercado sul-americano, talvez, né? Então a gente ainda vai precisar esperar um pouquinho, porque querendo ou não, por mais que não tenha demonstrado aqui no Cruzeiro, né? Tecnicamente não tenha entregado tanto, ele tem o mercado ainda, então vai haver essa procura, vai haver essa sondagem com certeza. E o Lautaro, Lélio, esse já estava na lista, né? Esse aí a gente... Nossa pré-lista. Ele já estava, realmente a gente já imaginava que ele não ficaria. É um jogador que teve suas oportunidades, ele decepcionou quando jogou como titular, acabou não se destacando, talvez até prejudicado, né, pelo esquema em que o treinador, aliás, pelo posicionamento que o treinador optou em colocá-lo. Ele, quando chegou, a gente teve a informação que ele era jogador de lado de campo. Sim. E o Leonardo Jardim, em alguns momentos aí, o colocou para jogar como centroavante. Foi. E aí, gol ficou... Ele fez um gol aí, não fez? Isso. Um golzinho só de 30 perdidos, né, Rafa? Não, esse gol que ele fez foi na Sul-Americana, né? Ele até começa a partida... onde, na verdade, ele teve as oportunidades, né? Como titular. Ele começa essa partida, inclusive, como referência no ataque, né? E depois, com as substituições, ele acaba indo pro lado do campo e faz o gol no Sul-Americano. O Luiz Sanduba tá dizendo aqui, se não fosse gringo, esse Dineno nem no clube estava mais. Mas o Lautaro, sim, seria bom para o grupo. Tem esforço. Ele acha que ele é um cara esforçado que seria bom pro grupo. Isso é inegável, né? É inegável, isso é verdade. Ele tenta, gente, mas tenta demais da conta. Eu já tinha desistido na metade, ele tava lá tentando, não é? A gente sempre fala nos jogos, a gente comenta isso. Se fosse por esforço, ele era titular mesmo. O Rafael Sorriso está dizendo aqui, Lautaro fez uma boa partida contra o Botafogo e sumiu. Ele fez, você lembra dele no jogo? Foi aquele 3-0, né? Verdade. Aí ele fez um golaço lá de voleio, não foi dele? Foi num lance que o Pereira, até na minha opinião, sofre o pênalti, ele na volta acaba fazendo o gol, né? O Abraão Alves está dizendo aqui, Dineno é centroavante à moda antiga, da década de 90. Esse tipo de jogador não existe mais no futebol brasileiro. Acabou muito fácil de ser marcado. Você acha que centroavante como ele acabou porque é muito fácil ser marcado, Lélia? Eu acho que é porque é realmente o tipo de treinamento, e aí vem da base. Eu andei conversando muito sobre base ultimamente, a gente vai ter uma pessoa especial aqui para falar sobre isso. Mas que são características que estão se perdendo na base. Eu acho esse tipo de centroavante extremamente importante. Para mim também. Num determinado momento o Guardiola acabou, o Luxemburgo também concordava, mas o que a gente vê é que não acabou. Mundo afora aí, todo mundo tem seu artilheiro, seu centroavante rompedor, o campeão italiano tem... O Liverpool, campeão inglês, tem o seu centroavante. Portugal tem. O Paris Saint-Germain
tem seu centroavante, Portugal tem o seu queridinho, né? Ele é centroavante e ontem fez um gol importantíssimo. Então, quem acha que centroavante acabou tá completamente equivocado, né? Isso aí eu não lembrei do Lewandowski, por aí vai. E por aí vai. Aqui é que tá sumido por causa dessa questão de trabalho de base. A gente vai falar sobre isso nessa parada que vai dar pro Mundial. A gente vai trazer alguns entrevistados especiais e olha, a gente vai trazer uma figura fantástica que vai falar o que está surpreendendo ele em termos da preparação da base, por que a gente está tendo dificuldade, por que a seleção brasileira tem dificuldades, né, em algumas posições, e a gente fala assim, nossa, tal posição sumiu. Sumiram tantos que é melhor a gente não citar aqui, enfim, né? Sumiu quase um time inteiro. Mas dentro disso aí, Lautaro, Dineno, a gente pode, obviamente, concluir que o Cruzeiro, além daquele de lado de campo que a gente imaginava que traria, ele vai trazer um centroavante. Ou pelo menos alguém que cumpra essa função. Já que a gente está falando que no mercado tá difícil. E quem tem, cobra muito caro. Ou então ele tá trazendo um figurão aí. Vai lá buscar o Pedro no Flamengo pra você ver quanto que ele vale. Exato, tá centroavantão, tá? Então, assim, tá trazendo uma figura poderosa. Eu não sei, acho que... Eu não sei também. Nessa janela, acho que o Cruzeiro não vai tão pesado assim, não Pedro Lourenço surpreende. Não, seria uma surpresa mesmo, de fato, pelo menos pra mim. Acho que o Cruzeiro vai se movimentar, de fato, mas não sei se poderia trazer alguém tão pesado assim. Mas o Cruzeiro vai, pelo menos pra mim, passa também essa mensagem de tentar repor esse ataque. A gente já imagina, né, um jogador de lado de campo, e a gente também pode trazer essa informação, né, que o Cruzeiro vai mesmo em busca desse jogador de lado de campo, e agora, com a saída do Dineno, pode ser também que abra esse espaço para, quem sabe, trazer um jogador, e aí não acho que vai ser um jogador com as características do Dineno. Eu acho que é mais uma característica de Caio Jorge. Eles estavam falando de quem era, daquele Guedes, não era? Isso, Roger Guedes. O Cruzeiro sondou a situação, mas aí é muito caro. Assustou, né? Por que será, né, Lélio, que o Roger Guedes é caro? Porque ele é um bom jogador. Aí ele já é um jogador que pode exercer duas funções. Ou ele joga como ponta, aberto pela esquerda, ou ele joga como centroavante. E no Atlético ele se encontrou até num posicionamento em que ele se transforma no artilheiro do Campeonato Brasileiro e vai embora. Rapidamente, né? Exatamente, que é o cara. Por isso que a gente está falando, e a gente entende o torcedor, entende, né, que ele também já entendeu a forma de jogar do Leonardo Jardim, mas talvez o Leonardo Jardim não tenha se utilizado ainda dessa questão do centroavante, ter ali uma opção tática, porque ele realmente não tem, né? Como o Lélio falou, ele tem Bolaço, que é bom de cabeça, mas no resto não é, né? Aí ele tem o Gabriel Barbosa. Você viu que eu fui boazinha e chamei aí de Gabriel Barbosa. Né? Mas também dá o pivôzinho ali, mas também não é esse cara, é, né? O forte dele. Então, eu entendo que o torcedor, né, já tem assimilado a forma de jogar do Leonardo Jardim, mas daí a dizer que o centroavante, esse centroavante que a gente está falando, não existe muito e faz muita falta, né? Com certeza. Com certeza. Então é isso.